Paz do Senhor, gente bonita do canal do Júlia Estravos. É isso aí, pessoal. Uma boa tarde, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos para mais uma videoaula na Escola Bíblica, deste trimestre, com a lição de número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Ok? Estamos nesse dia de hoje, dia 3 de maio de 2020, ainda na expectativa de voltarmos aos templos para termos o ensino da palavra, mais dinamicamente, mais perto um do outro. Mas enquanto isso nós vamos nos conformando, e nos adequando a esse momento. Então vamos lá. O texto áureo nos fala a respeito de Efésios 2, versos 4 e 5, que diz: mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática nos ensina que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Quer mais bênção que essa, amado? Só quando chegar na glória. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai amado, santo Deus e querido Senhor, neste dia, meu Pai amado e santo, mais uma vez vamos aqui, ó Deus, adentrar nos teus ensinamentos, da tua palavra, agradecendo pela vida do pastor que escreveu a lição, pelo teu Espírito Santo que iluminou e continua nos iluminando, para podermos buscarmos o conhecimento melhor e assim uma intimidade maior contigo através das tuas escrituras. Santo Deus, nos conduza de modo digno, nos conduz de modo abençoado diante, Senhor, da tua presença, para que nós possamos aprender mais e mais e observarmos os teus preceitos e conceitos para andarmos, Senhor, conforme a nossa fé diante de ti. É assim que eu te oro, peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você que quer acompanhar a aula, mas não tem a revista, a palavra de Deus está na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Esta é a palavra de Deus para a nossa reflexão nesse dia. E nós temos 3 tópicos interessantíssimos. O primeiro tópico, nós estaremos a refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo tópico, nós teremos aqui tentar explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro é informar que a nossa salvação ela vem de Deus e não por conta das obras, ok? Então nós entraremos agora aqui na introdução, falando o seguinte: a presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. A doutrina da salvação, irmão, é algo tremendo. Depois você puder, faça um estudo, via Google mesmo, procure o site, procure pastores que trazem dentro da Bíblia sobre a doutrina da salvação. São vários preceitos, vários ensinamentos a respeito da doutrina da salvação. É uma doutrina vasta que pouco se prega nas igrejas, pouco se ensina nas igrejas, é a doutrina da salvação.
Então nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo. Primeiro tópico diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2, do verso 1 ao 3. O que Paulo nos traz aqui, a princípio, é nos avisar, nos alertar de que quando tínhamos uma vida sem Cristo, nós vivíamos mortos, mesmo estando vivos, mas vivíamos ofendendo a Deus com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros, com a nossa vontade de alimentar a carne, ofendendo a Deus, porque pecávamos. E hoje muitos ainda fazem isso, mas antes de conhecer a Jesus, pecávamos deliberadamente, pecávamos porque gostávamos de pecar, porque sentíamos prazer em pecar, sentíamos vontade de pecar, né? E essa nova vida, ele nos traz uma mentalidade nova também, com um comportamento novo. E antes que éramos filhos da ira, hoje somos filhos por adoção em Deus. É isso que Paulo está nos falando. E essa nossa condição anterior, que é o primeiro subtópico, ela nos vai trazer à mente de como a gente era tão ruim sem ter o nosso Senhor e Salvador como o nosso único e suficiente Deus, como o nosso único Pai. Até falávamos que amávamos a Deus, até dizíamos que tínhamos Deus no coração, mas vivíamos pecando, cometendo torpeza, falando tudo que não prestava e fazendo o que não prestava, que é o pior, né? Diz assim o apóstolo, diz assim o pastor da revista: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, né, que é o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. A palavra ofensa, do grego, que é paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocado pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto, mesmo estando vivo. Então, quando Paulo ele fala a respeito dessa palavra, ofensa, paraptoma, no grego, ela tem dar um passo em falso de forma deliberada. Ou seja, quando temos os pés, as pernas firmes e não prestamos atenção por onde andamos, nós damos um passo em falso. Às vezes tropeçamos, às vezes pisamos fora da calçada, às vezes pisamos num buraco, damos um passo em falso, né? Mas por um acidente, tropeçamos ou pisamos em falso, ou enfiamos o pé dentro de um buraco, né? Isso por conta de um acidente, por não vermos. Mas o que Paulo fala nessa palavra paraptoma, ofensa, é a pessoa que sabe que tem que andar corretamente, mas ela anda de forma errada. Ela tem os pés firmes, tem o passo firme, tem as pernas fortes, mas ela quer andar totalmente errada, né? Fraquejando na sua caminhada, fraquejando com as suas pernas, para andar de forma deliberada no pecado. Quando Paulo fala isto, Paulo está dizendo que a maioria de nós sem Cristo, e todos nós sem Cristo, andamos conforme o pecado quer que a gente ande. E como a gente deseja andar, de forma deliberada mesmo. Eu ando e pego porque eu quero fazer. Eu bebo porque eu quero beber, eu me prostituo porque eu quero me prostituir, eu falo o que quero porque eu estou a fim de falar, e ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha. Mas sério que muitos de nós falávamos, e paz, meus irmãos, muitos crentes ainda falam e andam dessa forma, e se comportam assim também. Então, quando Paulo ele fala a respeito disso, ele fala também do termo pecado, que em grego também significa armatia, vem do grego, né? E descreve aquele que erra o alvo. Então, nós temos um alvo a acertar, e esse acerto
é acertar a nossa vida com Cristo, a nossa vida em Cristo, a nossa vida para com Deus. Então, quando nós andamos sem Cristo, nós andamos errando o alvo. E errando o alvo, não acertamos com Cristo, não acertamos a nossa vida e estamos vivendo deliberadamente no pecado, errando porque quer. Porque se nós temos o ensino para poder nos direcionar da forma correta, a gente recebe este ensino e vai agir de forma correta. Vamos lá. Se um médico faz faculdade vários anos e se faz pós-graduação, mestrado, doutorado, ele tem um ensino para a área que ele está buscando. Assim também o professor, assim também cada profissional. Mas se ele sabe, dentro do estudo que ele fez, do ensino que ele colheu, de tudo aquilo que ele passou, que ele não pode fazer o que ele quer fazer, mas mesmo assim ele faz, então ele está errando o alvo. Ele está fazendo errado deliberado, porque ele quer fazer, porque ele tem vontade de fazer. Mas o certo ele sabe. Então muitas pessoas erram porque não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras, não conhecem o evangelho. Então erram de forma aleatória, às vezes até totalmente sem conhecimento. Mas muitos também erram sabendo da palavra, conhecendo a palavra. Então erram de forma deliberada, erram porque quer, erram o alvo porque quer. E quando nós erramos o alvo, nós estamos nos afastando de Deus, porque cometemos pecados que Deus não se agrada. E isto, para o homem, para a natureza do homem, que já é uma natureza caída desde o Éden, quando Eva, quando Adão deixaram o pecado adentrar suas vidas, a natureza do homem se transformou na natureza pecaminosa. Então nós temos uma inclinação mais para o mal do que para o bem, mais para o erro do que para o acerto. E nós, irmãos, quando andamos dessa forma, deixamos que o diagnóstico da nossa vida seja um diagnóstico de morte, porque estamos vivos, mas ao mesmo tempo não temos uma vida com Deus, não temos uma vida no Espírito. Nossa vida espiritual não reflete aquilo que somos na verdade, porque vivemos deliberadamente pecando. E o pecado, amados, nos afasta de Deus, de forma que o Senhor vira o seu rosto para os que vivem pecando. Olha que interessante. Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que interessante. Além de estarmos pecando e o rosto de Deus está virado para nós, ele não nos olha, não nos vê, os ouvidos de Deus também não nos ouvem. Então, quando vivemos deliberadamente pecando, pode ter a certeza que Deus não está ouvindo e nem vendo você. Pode ter certeza disso. Agora, quando nós inclinamos o nosso coração para nos arrepender e para buscar uma vida com Cristo, você pode ter certeza, Deus vai ouvir dos altos céus e vai fazer com que a nossa vida seja transformada. Mas tem que partir daqui, tem que ter o querer de nossas vidas, da nossa vontade para mudar de vida e querer andar com Jesus. O segundo subtópico diz que as nossas ofensas, os nossos pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, caminhar, saber para onde vai. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. O que Paulo fala a respeito disso é que antes da pessoa ser regenerada, ter aceitado Jesus como Salvador, ela andava cometendo todo tipo de pecado e todo tipo de desagrado a Deus. Mas nessa nova vida, essa nova vida com Cristo, nós devemos andar de forma que o Evangelho nos ensina a andar. Então, tendo conhecimento do Evangelho, nós temos que andar de forma que o Evangelho nos concede o conhecimento. Agora, quando temos o conhecimento e andamos de forma errada, meu amigo, então você está errando porque você quer. Você está pisando em falso porque você quer. Você está, meu querido irmão, dando um passo deliberadamente em falso na sua vida porque você quer. Você está em armatia, você está errando o alvo, você está em pecado. Você conhece as Escrituras, mas não quer fazer o que é certo. Então Paulo diz, andaste segundo o curso deste mundo. O que significa isso? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano de cada época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver no seu tempo.
Então o que Paulo ele quer dizer aqui é o seguinte, que cada tempo há a sua dificuldade. Como Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Então, a cada momento, pessoas andam, cada geração, como diz Jeremias, como diz Salomão no livro de Eclesiastes, uma geração vai, outra geração vem. Então, cada geração que passa, vai embora costumes, vai embora com essa geração preceitos, vai embora com essa geração moral, vai embora com essa geração ensinos, e talvez não volte mais e nem fique para a geração futura que está chegando, né? Então, cada geração tem um andar, um caminhar, cada momento é um momento de vida. Nós estamos vivendo um tempo em que viramos o século XX para o século XXI, e nós temos hoje nas nossas mãos algo que faz muita gente pecar: o celular, né? A internet. Ou seja, antigamente as pessoas precisavam sair de casa, até saíam de casa para buscar o pecado. Hoje não, o pecado está na palma da nossa mão. Basta a gente ligar o celular, basta a gente entrar num site, basta a gente procurar o que não presta, basta a gente assistir o que não deve, basta a gente ouvir o que Deus não se agrada. Então, hoje, nos nossos dias, um dos maiores problemas da nossa geração é essa: a grande tecnologia, que não precisa nem a gente sair de casa para cometer torpeza, nem pecar deliberadamente. Nós pecamos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, né? Há esposas que escondem as conversas, né, com outras pessoas, com o marido, e vice-versa também, né? Há maridos que não precisam sair de casa para, muitas vezes, entrar em imoralidade, procuram sites pornôs, jovens, a juventude, né, fazendo nudes, mandando fotos nuas, né, para amigos, parceiros, entrando em sites de imoralidade, né, e perversão sexual também. Há mulheres que, do lado do marido, dormindo na cama, adentram altas horas da madrugada com o celular, e ali do lado do marido ela mesmo trai o marido ali no celular, e vice-versa também. Então acontece muito, irmãos, em nosso tempo estamos andando dessa forma, relativizando. Isso é relativo, porque o pecado hoje, para muitas igrejas, para muitos pastores, para muitos ministérios, virou relativo. Depende da sua ótica, depende do que você vê. Parece que pecado não é mais pecado. Parece que erro não é mais erro, e continua sendo. E um dos maiores erros também dos nossos dias, amados irmãos, da nossa geração, é justamente trazer o mundo para dentro da igreja, os comportamentos mundanos para dentro da igreja, imitar o mundo para tentar ganhar o mundo. E isso é um pecado terrível que Deus desagrada, né? Que traz o desagrado de Deus para a vida da gente. É um desafio terrível que adentramos o século XX, né? Dentro desta situação, era o que Charles Spurgeon previa, né? E chamavam ele de só um instante, chamavam ele de um pregador assustado, né? Porque ele dizia que o entretenimento iria sim sufocar a mensagem bíblica, e é o que nós estamos acontecendo, né? Shows pirotécnicos, muita tecnologia, pirotecnia, não é? O mundanismo entrando na igreja, a secularidade, o humanismo, o relativismo, não é? E o mundanismo também, dentro dos templos, dentro dos cultos. Os cultos não são mais cultos, agora são shows, né? Então isso é uma situação do nosso tempo, né? Então muitos ainda estão andando de forma deliberada no erro, no pecado, e muitas vezes usando as escrituras como uma muleta, porque procuram um versículo bíblico para poder, irmão, se apoiar em continuar fazendo o erro. Então, em Romanos 12:2, Paulo continua dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós não podemos nos conformar no século que nós vivemos. Nós não podemos estar em conformidade com aquilo que está nos apresentando, que o tempo está nos apresentando. Não, nós pregamos, vivemos o Evangelho, nós vivemos além desse tempo aqui. Nós vivemos um tempo de eternidade, nós vivemos um tempo para além desse momento. Nós não vivemos desse tempo aqui, para viver esse tempo, aproveitar isso daqui. Não, nosso tempo é passado aqui, nós somos peregrinos nessa terra, para viver um tempo futuro, um tempo eterno. Então, dentro desse momento, nós temos que transformar a nossa mente.
para que a nossa mente, irmão, não seja afetada pelo século em que nós vivemos, pelas parafernálias que esse século nos oferece, pelos erros que esse século nos oferece, e principalmente pelo desagrado a Deus, pelas coisas que nós cometemos no tempo em que nós vivemos. Então Paulo diz, não se conforme, irmão, não se conforme com o erro, não se conforme, não se adeque com as coisas inadequadas desse tempo, não é, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E uma mente renovada, uma mente transformada, é uma mente que ela vai acurar toda a situação. Ela vai procurar saber se o que nós estamos vivendo, se está sendo apresentado, se está sendo vivido, é de Deus ou não. Permitido por Deus ou não. Agrada a Deus ou não. Isso é uma mente transformada. Uma mente que não tem transformação é uma mente que vai de encontro a qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina. Você quer ver uma coisa? Tem gente que não tem a sensibilidade do Espírito, de entender a palavra de Deus, de entender o Evangelho, de ser iluminado pelo Espírito Santo para compreender a palavra. Gente que não tem firmeza na sua fé. Aí sabe o que acontece? Passa um tempo, ele escuta um pastor, passou outro tempo, escuta mais outro pastor, passou outro tempo, aí vai escutando outro pastor, aí passa um tempo, não, agora estou escutando outro pastor. Aí esse pastor aqui é o da revelação, aí esse pastor aqui, meu Deus, é coisa do céu. Não, mas esse aqui ensina bem a palavra, mas aquele lá, assim, então de tempo em tempo, essa pessoa é levada pelo vento de doutrina. Então cada doutrina, ela vai se enchendo de cada doutrina, e com o findado de tudo, no fritar dos ovos, ela está vazia de tudo, está vazia de Cristo, está vazia de ensinamento, está vazia de tudo, porque ela não tem uma autenticidade bíblica, ela não tem uma autenticidade cristã. Ela vai escutando um, depois vai escutando o outro, depois vai escutando o outro, e aí a cada tempo sempre aparece um pregador diferente, e um que sempre vai trazer uma revelação nova, sempre vai trazer alguma coisa desse modelo aí, desse tipo. Então, a cada tempo, irmão, nós temos que renovar a nossa mente. Pode aparecer pregador, ensinador, doutor, secretário do Espírito Santo, mas a gente tem que ter a mente voltada e renovada, transformada no Espírito Santo, na palavra de Deus. Porque o pregador erra, o pastor erra, o ensinador erra, o doutor erra, o doutor em divindade fala coisa que não deve. Então, se nós tivermos a mente transformada, nós vamos fazer igual como os bereanos, no capítulo 17. Nós vamos de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver na palavra de Deus se é verdade, se é mentira. E vamos compreender se o que está sendo pregado, o que está sendo falado, realmente está dentro da Bíblia ou não. E até pode estar, mas muitas vezes não vai de encontro. A realidade não vai de encontro ao alvo, que é Jesus Cristo. Ok? Então, pelo amor de Deus, transforme sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem renovação, sem transformação, sem uma mente experimentada na palavra, nós não podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vai viver ainda pela nossa vontade, pelos nossos conceitos e preceitos, e vamos deixar de experimentar qual é a vontade de Deus na nossa vida. Paulo passa no 2:2, andaste, segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo faz uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, vai falar que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, muitas vezes a pessoa incrédula, a pessoa que não crê no Evangelho, que não crê em Cristo, que não crê na transformação, não crê na mudança, não crê na renovação, ela vai ser todo o tempo influenciada pelo Satanás, ela vai ser todo o tempo influenciada pelo maligno, pelas hostes espirituais da maldade, fazendo-se assim se agravar para longe, muito mais longe da presença de Deus, sendo influenciada pelas coisas do mundo e não buscando a Deus em sua real transformação. Mais adiante da carta, Paulo vai alertando que a nossa luta é contra os seres espirituais. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Ou seja,
O poder de Deus, o poder de Cristo, como eu já disse em outras vezes aqui, ele é acima de todo o poder, todo o principado, de toda potestade. Então, nós devemos temer a Deus, devemos temer a Cristo, né? E a Satanás nós não podemos desprezar os seus ardis. Ele é ardiloso, ele é astucioso, mas nós devemos estar firmes na presença de Deus para lutarmos contra as suas hostes espirituais da maldade. 2 e 3 diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal. É algo inerente à natureza humana. Porque nós, como eu disse, temos a natureza caída, a natureza de Adão, a natureza de Eva. Enquanto algumas pessoas andam nessa discordância besta de que Eva teve filho no paraíso, Adão também fez filho no paraíso. A Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia não diz isso. Desculpa. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia fala, pelo próprio apóstolo Paulo, que Deus encerrou todos na desobediência. Então, se Deus encerrou todos na desobediência, todos foram encerrados depois da queda do Éden, depois da saída do Éden, que é toda a humanidade nasceu na raiz do pecado. Nasceu na raiz de Adão e Eva pecadores, desobedientes. Então todos nós, todo ser humano está encerrado no pecado. Não importa onde ele nasce, que nação ele nasce, que família ele venha, de que forma ele venha, ele já nasce no pecado, ele já nasce pecador, ele já nasce com a raiz adâmica sobre a sua vida, e ele precisa da cruz de Cristo para poder lhe dar salvação e perdão e regeneração dos seus pecados. Porque a inclinação para cada ser humano, o ser humano ele é mais inclinado a fazer o mal do que o bem. O ser humano ele é mais inclinado a errar do que a acertar. E isso é um estigma que todo ser humano traz na sua vida. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Ao longo do tempo, os desejos, os pensamentos desordenados, pervertidos, a prática desses desejos, que uma coisa é pensar e a outra é fazer, certo? Mas mesmo pensando, nós pecamos, ok? Pecamos por fazer, praticar, pecamos por pensar, pecamos por omissão, pecamos por falar, Então, irmãos, há uma vasta gama para que a gente possa pecar em nossa vida. E há uma saída para tudo isso, que é Cristo nosso Senhor. E se nós estivermos com Ele, é lutar para que a nossa carne não venha reinar sobre a nossa vida. Como resultado, nós éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprova ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então essa nossa condição pecadora era uma condição que desagradava totalmente a Deus, trazendo assim a ira de Deus sobre a nossa vida, trazendo assim a ira de Deus sobre a nossa carne, sobre o nosso ser, já nos condenando, nos direcionando para o inferno. Então Deus ama o ser humano, que não tem outra alternativa a não ser o amor de Deus, enviar Cristo Jesus para nos salvar, porque se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Então, graças a Deus que Ele veio. E Ele vindo, nós vamos entrando agora no segundo tópico, que por conta da sua vinda, nós somos vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Graça é favor imerecido, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Primeiro subtópico do tópico 2. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, ou seja, cada um de nós andávamos indignamente diante de Deus, mas pelo ato da compaixão e da misericórdia, aqueles que andavam indignos alcançaram
a graça de Deus em suas vidas. E é aí que nós tratamos essa palavra em Romanos capítulo 11, verso 30 ao 32. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui em Romanos 11, do 30 ao 32, que por conta da desobediência dos seres humanos, por conta da desobediência dos próprios judeus, de receberem a Cristo como Salvador, foram desobedientes ao longo do tempo. O povo judeu, o povo hebreu, foi desobediente ao longo de todas as suas gerações. E quando Jesus veio como Salvador, eles desobedeceram a graça de Deus sobre a sua vida, que está provado lá em João capítulo 1, verso 11, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, não nasceram no sangue hebreu, não nasceram no sangue judeu, não nasceram na carne deles, na etimologia deles, na herança deles, não nasceram na etnia deles, mas nasceram na vontade de Deus. Ou seja, foram feitos filhos por adoção. Por conta da desobediência dos judeus, abre-se o leque para a humanidade, abre-se o leque para os gentios, abre-se o leque para todo mundo de aceitar Cristo como Salvador e ser perdoado de seus pecados. E de uma vez por todas, ser deixado de ser contado como um desobediente para ser contado agora como um obediente à palavra de Deus, um obediente ao Filho de Deus e ao seu sacrifício eterno na cruz do Calvário. Então, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor, que motivou a nossa salvação. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta graça, esse amor imensurável, esse amor grandioso, riquíssimo, abundante, e muitas vezes, irmão, mal interpretado, e muitas vezes sem o conhecimento profundo do que significa esse grande amor, foi nos dado, nem merecíamos, mas foi nos dado, porque esse é o caminho, a válvula de escape para o ser humano, Jesus o Cristo, como Salvador de nossas vidas. Vivificados por sua graça, segundo o subtópico do tópico 2, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João 3,3, Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, por favor e merecido, ou seja, sem merecimento nenhum. Então aquela pessoa que muitas vezes pode dizer: eu recebi porque mereci, Deus me deu porque eu mereço, eu não mereço de Deus receber isso, mas mereci. Irmão, tudo que nós recebemos de Deus é sem merecimento. O ser humano não tem merecimento nenhum por qualquer ato de bondade, de caridade, de benignidade. Não existe merecimento, é tudo pela graça. A graça é favor imerecido. É tudo pela graça, é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia. Então não tem, irmãos, como nós tratarmos isso como merecedores de alguma coisa. De nada o ser humano é merecedor, de nada o ser humano merece receber algo de Deus. Nada, absolutamente nada. Se recebemos alguma coisa é pela graça. Se temos alguma coisa é pela graça. Se somos alguma coisa é pela graça. Se pregamos bem é pela graça. Se ensinamos é pela graça.
Se cantamos é pela graça. Se louvamos é pela graça. Se dirigimos é pela graça. Se dirigimos igreja é pela graça. Se construímos igreja é pela graça. Se pastoreamos é pela graça. Se somos alguma coisa na sociedade é pela graça. Se somos alguma coisa no meio dos nossos familiares é pela graça. Somos alguma coisa no meio do seu cristão é pela graça. Nada é por merecimento. Tudo é pela graça. E, além disso, nós somos, exaltados por sua graça. E o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Desse modo, ratificamos que a salvação e os seus privilégios são conferidos pela imutável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então Deus não muda para abençoar, para favorecer, para proteger, para salvar, para libertar. Deus não muda, Deus continua o mesmo. E o favor de Deus é o mesmo. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Vamos lá. Antes da gente adentrar aqui, eu quero trazer um breve comentário a respeito disso. Muitos pastores e líderes dessa nação e do mundo adentraram o século XX e principalmente o século XXI com uma ideia torcida do que é a obra de Deus. Então muitos pastores estão achando que a obra de Deus é construir igreja. Construir igreja, construir igreja, construir igreja, construir igreja. Muitos pastores estão achando que fazer a obra é construir uma mega igreja, um mega templo, o maior auditório do Nordeste, o maior auditório da América Latina, a maior igreja, a igreja mais conhecida do Brasil. Então, muitos pastores acham que isso é fazer a obra. Então, isso não é fazer a obra, irmão. Fazer a obra não é simplesmente construir parede, levantar templo. Essa é a obra humana, da vontade humana, do egoísmo humano, sabe? Do desejo humano. A obra do Senhor Jesus Cristo vai muito além disso. Vai muito além disso, certo? A obra, irmão, não é simplesmente encher a igreja. E hoje nós estamos vendo aí vários e vários coaches da fé, ensinando técnicas para encher igrejas, técnicas de crescimento quantitativo e não qualitativo. Isso, irmãos, chama-se a idolatria, a numerolatria, da igreja. A numerolatria, porque são pastores que são voltados a números e não qualidade do ensino, e não qualidade de ensinados, e não qualidade de pessoas que estejam recebendo a palavra de Deus, mas a quantidade de pessoas que a igreja vai encher, porque quanto mais gente, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais dízimo, quanto mais dízimo, mais oferta. Então o pragmatismo entrou de uma forma terrível no meio da igreja, de um certo tempo para cá, e isto está acabando com o Evangelho. Está acabando com o Evangelho. E muitos estão achando que isso é obra. Isto é fazer a obra. Não, amado. Fazer a obra é como Jesus disse: eu estive nu e ninguém me deu de vestir, estive com fome e ninguém me deu de comer, estive com sede e não me deram de beber, estive preso e não foram me visitar, estive enfermo e não foram me levar um remédio, estive descalço e não me deram nem uma sandália para calçar os pés. Aí os discípulos olham para ele e dizem assim: mas quando foi que o Senhor passou tudo isso, que nós estamos andando com o Senhor? Faz mais de 2 anos, e a gente não viu o Senhor passando por isso. Aí Jesus olha para ele e diz assim: tudo o que fizerem para os meus pequeninos, fazem para mim. E os pequeninos não são simplesmente a igreja, é todo ser humano necessitado, é todo ser humano desvalido, desprovido, desfavorecido. Então essa é a obra de Deus. É pecado construir igreja? Não, não é pecado. Mas eu deixar a obra do ser humano, que é a obra correta, de ajudar, de levantar, de cuidar, de resgatar vidas, em detrimento
a construir igreja, a construir templo, a luxar o templo, está totalmente errado. Isso não é fazer a obra. Porque desde não sei quanto, de 1900 lá vai bolinha, eu sou um construtor de igreja, Deus me usa para construir igreja, esta é a obra que Deus confiou em... Não, irmão, essa não é a obra que Deus confiou na mão de ninguém construir igreja, ok? Agora, implantar igreja é outra coisa totalmente diferente. Implantar igreja significa implantar a metodologia cristã do evangelho nas vidas e não construir paredes, e não colocar teto, não trazer construções. Porque Jesus Cristo, certa vez, perguntado pelos discípulos, olha, mas tem construções lindas, que pedras lavradas, que bela arquitetura. Jesus olhou e disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Se eu derrubar esse templo, pode derrubar ele que eu construí em 3 dias. Ele está falando do templo do Espírito, ele está falando do corpo dele, que 3 dias depois que da sua morte ele ia ressuscitar. E isto acontece com cada ser humano, estando em Cristo, uma vez morto, ele é ressuscitado. Jesus está mais preocupado com gente do que com parede. Jesus está preocupado mais com pessoas do que com templos. Jesus está mais preocupado com a obra na vida de alguém, meu amado, do que na construção de megas igrejas. Porque tem pastores que passam a vida construindo megas igrejas, mas não se preocupam nem com o vizinho do lado. Tem pastores que passam a vida construindo mega construções, mas não se preocupam com os próprios familiares de dentro da sua casa, da sua família, que estão indo para o inferno. E eles não têm coragem de pregar o evangelho lá, porque não são bem recebidos. Mas a obra é fazer igreja, é levantar parede, é cobrir, é luxar com o melhor piso, com a melhor aparelhagem de som, com os melhores lustres, com a melhor luz. Essa é a obra. Não, isso não é obra. Isso é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade debaixo do sol. Então a obra, irmão, é a gente se preocupar com o ser humano, é resgatar o doente, é resgatar o perdido, é resgatar a prostituta, é resgatar o drogado, é resgatar o perdido, é ir buscar a ovelha que se perdeu no meio do caminho. Porque tem pastores que não saem da sua zona de conforto, tem pastores que não saem dos seus tronos templários para ir buscar uma vida que saiu da igreja, se quiser que volte para dentro da igreja, porque eu não tenho tempo de ir atrás. Engraçado que Jesus deixou 100, Jesus ensina que o pastor deixou 99 ovelhas apacentadas e foi buscar uma que se perdeu longe, ficou pelo meio do caminho. Mas os pastores de hoje não têm mais tempo de buscar quem se perdeu, porque o tempo dele é em cuidar da construção que ele está inserido debaixo. Então, amados, a verdadeira obra de Deus é buscar cuidar de vidas. Jesus nunca se preocupou com construção. Jesus nunca se preocupou com templo. Jesus nunca se preocupou com mega igreja. Jesus nunca se preocupou com luxo dentro da igreja. Jesus nunca pediu para ninguém construir sequer uma parede para o povo ficar dentro. Ok? Não que eu esteja aqui sendo contra. Não, nós precisamos ter o nosso local. Precisamos ter um local de adoração para nos reunir como igreja, nos reunir como povo, para adorar a Deus ali. É o templo, é o local da adoração. Mas nós não podemos fazer deste local da adoração a nossa adoração pastoral, a nossa adoração eclesiástica, porque a obra só está dentro da igreja. Não, a igreja está do lado de fora, as pessoas estão fora. E se a gente não sair das 4 paredes, as pessoas do lado de fora não vão alcançar vidas, não vão ser alcançadas, não vão alcançar salvação. Então nós precisamos sair das paredes, precisamos sair dos templos para ganhar as vidas que estão do lado de fora, em nome de Jesus. Amém? Então, a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. São as bênçãos maravilhosas. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como o seu Salvador. Hebreus capítulo 2, verso 15. Hebreus capítulo 2, verso 15. Então,
o que Paulo nos diz aqui dentro da sua palavra é que o homem precisa ser reconciliado com Deus através da graça, que é pelo meio da graça que nós recebemos a libertação da morte. É por meio desta graça que nós somos libertos da escravidão do pecado. É por meio desta graça que nós somos tirados da ira vindoura do Senhor e somos colocados, transportados para o reino do amor do seu Filho. Ok? Mas para isso nós temos que aceitar Cristo como Salvador de nossas vidas, arrepender dos nossos pecados e praticar uma vida que agrada a Deus. Segundo Hebreus capítulo 2, verso 15, que diz o seguinte: e livrar-se todos pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, ele nos livrou desta morte, que é um pavor terrível. Nós cristãos sabemos para onde vamos quando sairmos desta vida. Agora, muitos que morrem sem Cristo acham que quando morrem vão estar do lado de Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. Vai depender se você se arrependeu em vida, porque morto não pede perdão e nem se arrepende. Tem que se arrepender em vida, tem que mudar enquanto você tem vida. Você tem que aceitar Jesus enquanto você está vivo, porque depois de morto não tem mais como fazer isso. Não tem mais como viver isto. Então isso tem que ser feito enquanto nós estamos respirando, estamos sobre esta terra. Depois de sairmos daqui, não temos mais condição de recebermos a graça de Deus, porque tivemos a vida toda para nos arrepender e não nos arrependemos. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então, assim, a graça é o favor imerecido. E por meio dela é ativado o livre-arbítrio na nossa vida. Recebemos um favor que não merecíamos. Mas mesmo assim Deus ainda nos concede. Escolha andar pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Escolha andar no caminho da bênção ou no caminho da maldição. Vai depender de cada um de nós, a escolha é nossa. Nós já não podemos, depois lá na frente, escolhermos o errado, pedirmos o que é certo. Porque escolhemos viver sem Deus. Agora, quando escolhemos viver para Deus, nós somos, em nome de Jesus, eleitos, redimidos e adotados como filhos. E aí nós temos a parte na herança eterna de Deus futuramente. Então, meus queridos irmãos, esta graça e essa salvação nos dá a condição de estarmos caminhando para a eternidade com Deus. Fora ela, estando fora dela, nós não temos condições de ir para a eternidade com Deus. E terminando o tópico 3, obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira a primeira expressão é: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, não é pelo que vamos fazer na nossa vida toda que temos salvação. Porque o fulano ganhou 3 milhões de vidas. Porque o pastor fulano construiu 700 igrejas. Porque o pastor fulano abriu 535 congregações. Porque o pastor fulano, o irmão fulano, a irmã fulana distribuiu 10 milhões de cesta básica. Porque o Beltrano todo dia fazia obra social nas favelas. Meu irmão, não é pela obra que nós vamos ser salvos. Não é. É pela graça.
as obras que nós fazemos é evidência da salvação que já está em nós. Então, se praticamos a obra, é a evidência da salvação que já está implícita na nossa vida. Nós não praticamos obra para ganhar a salvação. Não é por meio da caridade, não é por meio do favor, não é por meio de nada que... eu ajudei um cego a atravessar a rua. Pronto, ganhei meu dia, já fiz minha parte, fiz minha caridade. Eu dei uma esmola para uma pessoa no sinal, já fiz minha caridade. Olha Deus, tu está vendo o que eu fiz. Ajudei o necessitado. Levei comida para uma pessoa que está com fome em casa. Olha Deus, essa caridade que eu fiz, olha para mim. Não é por meio da obra, é por meio da graça. Se não fosse a graça, obra nenhuma salva ninguém. Ok? Então a obra, ela é evidência que somos salvos. Então se somos salvos, nós praticamos. Se temos a salvação dentro de nossas vidas, nós praticamos a obra de Deus. Então essa obra, ela é praticada por nós porque nós temos a autenticação da salvação para cada um de nós. Então, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva nós somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, se nós temos a salvação em nossas vidas, nós vamos buscar praticar obras. Obras que atinjam diretamente o ser humano, o necessitado, o desvalido, o órfão, a viúva, o encarcerado, o doente, o mendigo, a prostituta, o drogado, o viciado. Então nós temos esta evidência na vida da gente porque somos salvos. E nós não vamos atrás de fazer isso para ganhar galardão, ok? Nós vamos atrás de fazer isso porque o amor de Deus está em nós. Se nós queremos ganhar galardão fazendo isto, não se preocupe. Você já vai ganhar galardão no meio dos homens. Então não precisa ir lá no céu. Que é isso, pastor? Se fazemos alguma coisa para reconhecimento dos homens, então nós já ganhamos o galardão aqui embaixo. Lá em cima não vamos precisar de galardão, porque já foi evidenciado pelos homens aqui. O que é isso? É entregar a cesta básica e fazer filmagem, entregar quentinha e tá tirando selfie, ajudar um mendigo e fazer post, colocar nas internet da vida, estar orando para curar as pessoas e fazer filmagem. Olha, eu orei e curou e tudo. Pronto, parabéns para você. Você já recebeu o seu galardão aqui embaixo. Não precisa esperar pelo lado de cima. Você já foi reconhecido pelos homens aqui na terra. Então, quando buscamos o galardão da terra, não precisamos do galardão do céu. Ok? Então, se fazemos obras pela evidência da salvação, não precisamos estar em evidência. Precisamos estar em atitude, em ação. Para concluirmos, antes da regeneração, nós éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao Deus Pai, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Continue estudando as lições bíblicas em casa. Próximo domingo voltamos aí com a aula de número 6, em nome de Jesus. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe de forma poderosa. E não esquece, dá um like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e deixa lá a tua mensagem, deixa lá o que você quiser falar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe tua vida e até o próximo vídeo para a glória de Deus. Amém.